O livro de Atos dos Apóstolos narra a história de fé, desafios e conquistas dos primeiros cristãos. Folhear as páginas sagradas que nos fazem viajar até as cenas inspiradoras da trajetória dos pioneiros da igreja é realmente muito edificante. Mas para além disso, temos a certeza de que o mesmo Deus que deu crescimento ao árduo plantio dos primeiros missionários também fez com que a igreja rompesse as fronteiras da Europa, Ásia e África e se expandisse aos confins da terra, como prometera o nosso Salvador Jesus Cristo. E dentre as terras conquistadas pelo Evangelho de Cristo, temos a grata satisfação de citar a nossa cidade, São Mateus do Maranhão, onde há exatos 85 anos foi estabelecido mais um trabalho da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Em 13 de outubro de 1940, o irmão Quintiliano e sua família, vindos de Coroatá, Maranhão, dirigiram pela primeira vez um culto no povoado Piqui. Essa data é considerada como o início do trabalho do Senhor Jesus nesta cidade e os primeiros passos da Assembleia de Deus em São Mateus do Maranhão. Em poucos anos, centenas de pessoas entregaram suas vidas a Cristo e 4 anos após a primeira reunião, era estabelecida a primeira congregação. E após uma década de trabalho, assume a liderança da igreja o primeiro pastor. Era Antônio de Souza Santos. Depois dele, em 20 anos, mais 7 pastores lideram a igreja, trabalhando em prol de seu crescimento. Deus operava maravilha nessa igrejinha aí. Nesse tempo não era essa igreja, era uma igrejinha mesmo. Vinha tanta gente do São Mateus para o trabalho aqui, de 12 horas. Deus fez muitas maravilhas, operou muitas coisas, fez cura, batizou o crente com o Espírito Santo. Mas eram trabalhos maravilhosos, eram bons. Eu tinha aquele desejo de ir. Eu morava na parte lá, mais baixo, que era no São Pedro, e quando a gente passava para ir para a igreja, tinha um alagadozinho. A gente, naquilo ali não era problema. A gente passava, molhava canela, mas ia. Dentro desse período, exatamente na gestão do pastor Raimundo de Lucena, foi iniciado um dos trabalhos mais relevantes para a história desta igreja, o Círculo de Oração. Anos mais tarde, o pastor Francisco Alves de Melo oficializou o nome do avivado grupo de oração, que passou a ser chamado Círculo de Oração Lírio dos Vales. Olha, reunião do Círculo de Oração, eu só tenho recordação de uma casinha que tinha no quintal da minha sogra. E esta casinha, um dia algumas irmãs falaram: irmã Antônia, é bom da gente formar um trabalho de oração aqui. E aconteceu. Mas esse trabalho era tão maravilhoso que eu senti tanta alegria, eu sentia tanta alegria que eu nunca mais senti daquele jeito. O Senhor se fazia presente maravilhosamente. Após 4 décadas, a estruturação dos círculos de oração foi aprimorada com a criação da Unicoadesma, idealizado para integrar o trabalho em todo o campo. Hoje, após 56 anos de existência, o Círculo de Oração continua sendo uma verdadeira coluna desta igreja, tendo inclusive gerado um novo departamento, a União Feminina das Assembleias de Deus em São Mateus, UFADESMA, iniciado em 2019. Retomando o histórico de obreiros que lideraram esta igreja, citamos o nome do pastor José Ferreira da Silva, o qual consagrou para o ministério local os primeiros 5 diáconos e um presbítero. Após ele, mais 3 pastores presidiram este campo, até que chegamos ao 10º pastor, a quem devemos muita estima e apreço. Trata-se de Raimundo Ferreira de Mesquita. Ele foi um grande ganhador de almas, pregando só a palavra. Extremamente zeloso com os princípios cristãos. Aquele pastor
que dizia assim: crente, para ser crente de verdade, tem que ter o comportamento de Cristo. Tem que ter o comportamento de Cristo. Como diz o apóstolo Paulo lá em Coríntios, nós temos a mente de Cristo. Essa era a marca da doutrina dele. A música sempre foi uma paixão do pastor Mesquita, o qual transferiu esse sentimento à igreja com a criação da banda de música Acordes Celestes. Ele veio de Santa Luzia, trouxe um casal, uma família, porque era o casal com seus filhos que todos tocavam. E eles vieram para continuar com a banda em São Mateus. Logo o pastor Mesquita comprou vários instrumentos, contratou um maestro na época chamado Gonçalo, já era idoso, mas sabia nos ensinar, e formou a banda em São Mateus. E depois do processo de aprendizagem, formada a banda, nós passamos a nos apresentar na igreja, nos cultos de domingo, e logo surgiu muitas agendas para nós. Muitos jovens se interessaram em fazer parte da banda, e em momentos que a gente se apresentava, quando a gente terminava de tocar um hino, que a gente tocava olhando a partitura, a gente estava rodeado de gente olhando, admirando, e eles gostavam muito de assistir os trabalhos com a banda se apresentando. É bom saber que fomos pastoreados por grandes homens de Deus, como o pastor Mesquita, um verdadeiro pioneiro, contemporâneo de grandes homens de Deus, como os pastores Daniel Berg, Estevão Ângelo de Souza e Alcebiades Pereira de Vasconcelos, com quem mantinha estreita amizade. Foi durante a presidência do pastor Mesquita que deu-se início a um dos principais departamentos de nossa igreja, a Uma-Desma. A Uma-Desma nasceu no ano de 1985. Eu, a irmã Ana Lúcia e a irmã Nalda. E nós fomos em Belém, um congresso muito bonito, muito organizado, e nasceu no meu coração o desejo de criar aquele trabalho aqui. Nessa época, aqui na região, em toda a nossa região, não existia esse trabalho de mocidade ainda organizado. E aí a gente conversou com a Nalda e ela veio, passou um mês aqui, e nós fundamos a Uma-Desma juntamente com o vocal Brado de Júbilo. A história da Uma-Desma sempre foi marcada pelo mover de Deus, evidenciado pelo engajamento dos jovens que, com muito entusiasmo, promoveram momentos de comunhão e propagação do Evangelho. Ficarão eternamente gravados em nossas mentes e aquecerão sempre os nossos corações, as inúmeras vigílias, congressos e ações de evangelismo pessoal e, principalmente, os congressos da Uma-Desma. Os trabalhos da Uma-Desma, todos eles foram marcantes na minha vida, mas sem dúvida os momentos de consagração que acontecia no sábado pela manhã foram fundamentais. Nós tínhamos a satisfação e a ansiedade de chegar ao sábado para que pudéssemos estar participando da consagração pela manhã. A gente começava geralmente 6 horas da manhã na feira, ali, que era no comércio do irmão Sabiá, na feira, e a gente pregava ali, dirigia o culto até 7 horas da manhã, ia para casa. Logo às 8 a gente já voltava para a grande consagração, casa cheia. E a gente ficava lá até 10, 11 horas no máximo, aí voltava para casa. Aí nós tínhamos um trabalho também na Mangueira, ali do outro lado do Tapu. E esse trabalho lá era de oração, e a gente se preparava, ia todo mundo para lá. E a gente orava porque já estava preparando-se para o grande culto à noite. Os trabalhos da Uma-Desma foram fundamentais no meu crescimento espiritual, até por causa da formação que hoje eu exerço. Eu acredito que o meu ministério seria bem diferente, no sentido de negativo, se eu não tivesse tido as experiências que a Uma-Desma me proporcionou. Quero citar aqui como ponto marcante da Uma-Desma. Nós fizemos um congresso, não recordo agora qual ano, eu estava na liderança ainda. E um trabalho muito bonito. E o pastor Mesquita era o nosso pastor na época. Um dia de domingo, ele disse para mim assim: Isaías, à tarde o trabalho é todo da mocidade, vocês que vão dirigir.
E ele disse para o pastor Zé Ferreira, que também todos os dois já estão com Cristo. Ele disse para o pastor Zé Ferreira, naquela hora que falava comigo: eu sou muito preocupado, Zé Ferreira, quando a gente não estiver mais aqui. Para onde vai a igreja? E aí nós colocamos as lideranças para pregar, a liderança para cantar. E teve uma hora que eu fui dar uma palavra. E Jesus abençoou tanto, Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. O vice-presidente na época era o irmão Lauro. Ele era o meu vice-presidente na época. Foi tanto fogo, foi tanto poder, que o Lauro se agarrava comigo. E quando a mocidade toda pulando, Jesus batizando com o Espírito Santo, o pastor Zé Ferreira, eu lembro até hoje disso, o pastor Zé Ferreira pegou o microfone, chamou o pastor Mesquita e disse: pastor Mesquita, eu quero lhe responder aquela pergunta que você me fez de manhã. Para onde vai a igreja quando a gente for embora? Está aqui, Mesquita. A igreja vai para cá, está aqui. Está aqui os futuros obreiros, está aqui os futuros pastores, aqui é o futuro da igreja. E daquele jovem que estava ali na frente, nós éramos 8 que estavam sentados ali na frente, 8. Daqueles 8, hoje, 6 são pastores. E 2 são diáconos. Todos são obreiros. Todos estão envolvidos na obra. Para mim, é um dos momentos mais marcantes da Uma Décima. Atualmente, a Uma Décima conta com aproximadamente 400 jovens, os quais estão sempre dispostos a se engajar no trabalho de Deus, especialmente no que diz respeito ao evangelismo e aos louvores por meio do vocal da Uma Décima. Voltando a falar da presidência da Assembleia de Deus, merece destaque o trabalho do 14º obreiro, o reverendo Getúlio Feitosa de Melo. O pastor Getúlio foi um pastor de grande avivamento aqui nos trabalhos evangelísticos, né? É um homem sábio, né? Graças a Deus. E os grandes ensinamentos que ele repassou para a igreja, para todos nós hoje ainda temos saudades, entendeu? Pastor amoroso, pastor que cuida do rebanho. A história desse grande homem de Deus foi incrementada pelos agradáveis momentos vividos nesta igreja, momentos marcantes de expansão do reino de Deus, através de um trabalho missionário relevante e do seu zelo pelo ensino da palavra de Deus. Fui o primeiro motorista da Secretaria de Missões, com muito orgulho. Fui acompanhar um homem de Deus, pastor Getúlio, que para mim foi um professor, foi um pai. Por 5 anos, rodamos todo o Maranhão, por 2 vezes, em todas as cidades, e para mim foi uma honra. Ainda hoje tenho muitas lembranças boas. Aconteceu muitos milagres, muita salvação de alma eu pude observar naquele tempo. Tenho o privilégio de ver muitas pessoas aceitando Jesus. Então, para mim, foi uma história, foi uma aprendizagem que nunca saiu do meu coração. A ênfase no ensino das Escrituras também ficou evidente durante a gestão do pastor Getúlio, pela reorganização da Escola Bíblica Dominical, com a implementação das classes do Departamento Infantil. E hoje, a EBD segue firme, sendo aprimorada continuamente, para que continue moldando e impactando vidas. Após o pastoreado de Getúlio Feitosa de Melo, esta igreja recebeu o reverendo Heitor Pessoa de Souza, que por pouco tempo liderou esta obra, sendo sucedido pelo pastor Gerson Ferreira da Costa, nobre obreiro, que tão aguerridamente conduziu este trabalho até passá-lo para o pastor Raimundo Amâncio da Silva Luz, de saudosa memória. Em 2012, o pastor Osvanildo Farias de Albuquerque foi empossado o 18º presidente deste campo, liderando até o ano de 2015, período em que se dedicou a ministrar com muita propriedade a palavra do Senhor Jesus. É uma igreja que se doa para realizar a obra de Deus, é uma igreja que ora, é uma igreja que é dependente do Espírito Santo. Isso é a grande força da igreja.
as lembranças mais felizes que eu carrego da igreja de São Mateus é eu chegar no templo da igreja e a encontrar esperando a palavra de Deus. Essa é a lembrança alegre para mim. É necessário reconhecer a importância do trabalho de todos os pastores para o crescimento desta obra. Mas, sem dúvidas, todos eles não teriam tido tanto êxito sem o apoio de todos os seus incansáveis cooperadores. Aqui, lançamos um olhar especial sobre os diáconos, aqueles cujo ministério é essencialmente servir com amor e dedicação. Comecei como auxiliar no ano de 1985, auxiliando só no trabalho mesmo, no templo, nas ruas também. A gente dirigia muito culto nas ruas, e evangelizava os bairros. E assim, a gente fez uma parte das coisas que a gente pôde fazer, né? Quase todo o povoado do São Mateus eu participei aí. A gente não poderia deixar de falar do caminhão do irmão Neilton, né? Porque era o nosso grande transporte para o interior. Só não podia bater em cima, né? Porque senão ele parava e perguntava o que era que a gente estava querendo. Naquele tempo não tinha transporte assim como tem hoje, cada pessoa tem um carro, não. Eu carregava num caminhão, carrada de gente aí só no caminhão. Em 2015, sucedendo o pastor Asvanildo, assume a igreja o pastor Francisco Martins, que após 4 anos de trabalho, transfere o trabalho para o nosso atual presidente, o pastor Israel Silvestre Pereira. Diante dos desafios que são peculiares da obra de Deus, tanto aqui como em qualquer lugar, a impressão que a igreja nos passou foi que estava, de fato, nos aguardando, ansiosos também por, junto a nós, junto ao nosso ministério, nós fazíamos a obra de Deus nessa cidade, então a sensação de que, de fato, nós estávamos aqui para realizar a obra de Deus, como assim temos feito já nesses 7 anos que aqui estamos, fazendo a obra de Deus, dando prosseguimento ao trabalho do Senhor e vendo as bênçãos do Senhor acontecerem aqui neste lugar, para a glória de Deus. No ano de 2020, nós comemoramos os 80 anos e agora, esse ano de 2025, comemoraremos os 85 anos da Assembleia de Deus em São Mateus. Nós desenvolvemos aqui, nesses anos, vários projetos evangelísticos, como o projeto Vinde, o projeto Salvação e Restauração, quando nós estabelecemos uma meta no ano de 2022 de orar por 2.000 almas e atingimos a meta, batizamos mais de 500 crentes neste ano. Para mim, pastor Israel, se constitui um privilégio enorme da parte de Deus de estar fazendo parte deste momento da história da Assembleia de Deus em São Mateus. Parabéns, Igreja Assembleia de Deus em São Mateus, pelos seus 85 anos de vida, de existência nesta cidade. E que as bênçãos de Deus continuem sendo abundantemente derramadas sobre nós, sobre esta igreja, sobre esta cidade, hoje e sempre. Amém.